Imagine o Brasil no início do século XX. Um país jovem, agrário, com cicatrizes da escravidão ainda abertas. No Nordeste, a seca castigava o sertão. A pobreza e a violência graçavam. É nesse cenário árido que surge o cangaço, um movimento de banditismo social que marcou a história do Brasil. O cangaço floresceu entre o final do século XIX e a década de 40. Era formado por grupos armados que desafiavam o poder estabelecido. Os cangaceiros, em sua maioria camponeses pobres, se viam como justiceiros. Eles se revoltavam contra a injustiça social, a exploração e a violência dos coronéis. O cangaço era mais que um bando de criminosos. Era um grito de revolta contra um sistema opressor. Suas raízes se afundavam na desigualdade social. O cangaço era a resposta desesperada de um povo abandonado à própria sorte. Para entender o cangaço, é preciso sentir a aridez do sertão nordestino. A seca, um flagelo cíclico, transformava a paisagem em um mar de terra rachada. A fome se tornava uma ameaça constante. A luta pela sobrevivência era uma realidade cruel. Nesse contexto de miséria, os coronéis, donos de terras e poder, dominavam o sertão. Eles controlavam a política, a justiça e a vida dos camponeses. A exploração era implacável. Os trabalhadores viviam em condições subhumanas, presos a dívidas impagáveis. A ausência do Estado era notória. A justiça era um privilégio dos poderosos. Diante da opressão, a revolta fermentava no coração do sertanejo. O cangaço surgia como uma válvula de escape para a raiva e a frustração. A vida no cangaço era dura, marcada pela violência e pela incerteza. Os cangaceiros viviam em constante movimento, fugindo das volantes, forças policiais que os perseguiam implacavelmente. Dormiam ao relento, sob a luz da lua e das estrelas. Apesar da vida errante, os cangaceiros cultivavam códigos de honra e lealdade. A traição era punida severamente. A amizade e a camaradagem eram valores fundamentais. A fé também exercia grande influência em suas vidas. Acreditavam em santos, entidades e simpatias que os protegiam dos perigos. Carregavam patuás, amuletos que os defendiam de balas e de inimigos. Acreditavam que a força e a coragem eram virtudes essenciais para enfrentar a vida no cangaço. Nenhuma história do cangaço estaria completa sem mencionar Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião. Com seu chapéu de couro e olhar penetrante, Lampião se tornou um ícone do cangaço. Ao seu lado, Maria Bonita, a rainha do cangaço, desafiou convenções e se tornou símbolo de força e ousadia. Lampião e seu bando aterrorizavam o sertão, desafiando autoridades e espalhando o medo entre os coronéis. Realizavam assaltos a fazendas, sequestravam pessoas importantes e distribuíam dinheiro para a população pobre, criando uma aura de Robin Hood. Mas Lampião era um personagem complexo, capaz de atos de extrema violência e crueldade. Sua figura dividia opiniões, herói para alguns, bandido sanguinário para outros. Sua história, repleta de bravura e tragédia, se confunde com a própria história do cangaço. A partir da década de 1930, o cangaço começou a perder força. O governo federal, sob Getúlio Vargas, enviou tropas para combater os cangaceiros. A perseguição implacável, a morte de líderes importantes e a modernização do exército contribuíram para o declínio do movimento. Em 1938, Lampião e Maria Bonita, junto com parte de seu bando, foram emboscados e mortos em Angico, Sergipe. Suas cabeças foram expostas em praça pública como forma de mostrar o poder do Estado. A morte de Lampião marcou o fim de uma era. O cangaço, como movimento organizado, chegava ao fim. No entanto, a memória do cangaço permaneceu viva na cultura popular. As histórias sobre Lampião,
Maria Bonita e outros cangaceiros se transformaram em lendas, músicas e literatura de cordel. O cangaço, apesar de sua violência e brutalidade, deixou marcas profundas na cultura nordestina e brasileira. As histórias de bravura, justiça social e resistência à opressão continuam a fascinar e inspirar. O cangaço é um espelho da desigualdade social que ainda assola o Brasil. Ele nos lembra da importância da justiça social, da reforma agrária e da presença do Estado na vida dos cidadãos. Ao analisarmos o cangaço, somos forçados a confrontar as contradições da sociedade brasileira. É um lembrete de que a luta por justiça e igualdade é um processo contínuo e desafiador. O cangaço pode ter acabado, mas suas lições ressoam até os dias de hoje, ecoando a voz dos excluídos e marginalizados.